Então sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Nós temos amanhã, que é domingo, na parte da manhã o tratamento aos animais, ao meio-dia almoço de confraternização entre amigos e frequentadores da nossa casa, às 5 da tarde palestra com tratamento de magnetismo e às 7 da noite o tratamento para as vítimas do vício e seus familiares. Então, se você quer fazer alguns tratamentos na nossa casa, entre em contato, agende conosco antecipadamente pelo nosso WhatsApp 13 981 30 8408. E também para fazer parte da nossa comunidade do WhatsApp, que lá tem muito mais conteúdo espírita para você. E se inscreva no nosso canal, peça aos amigos para se inscreverem no nosso canal. Tem muito mais conteúdo espírita diário para vocês, muitos vídeos, muitas palestras, muitos estudos e muito evangelho no lar também. E no rodapé do nosso vídeo você vai encontrar o nosso número do Pix e você vai poder colaborar com as obras assistenciais da nossa casa. E a nossa casa, como sempre, quando tem algum evento espírita na região, nós ajudamos no patrocínio. Então nós estamos patrocinando essa peça de teatro que acontecerá no Palácio das Artes, chamada Abigail, Paulo e Estevão, que conta a história de Paulo de Tarso, a sua amada Abigail e o irmão de Abigail, Estevão, que foi morto por Paulo de Tarso e depois se torna o espírito protetor do seu algoz. E as vendas desse ingresso está aqui com desconto na nossa casa também, através do WhatsApp que nós mencionamos anteriormente. Então vamos nos conectar a esses espíritos amigos que estão ao nosso lado, e sabendo que no nosso tratamento, a cada 4 semanas tem uma mensagem, tá? A pessoa que faz o tratamento, ela mesmo conta o quantas vezes ela fez de tratamento, para depois, na 4ª semana, ela avisa a gente antecipadamente e na hora do tratamento do magnetismo, ela recebe uma mensagem nossa, de algum trabalhador da nossa casa, que esteja inspirado em passar uma mensagem para ela. E a cada 4 semanas de tratamento tem sempre uma mensagem. E pode ser que durante o tratamento, mesmo não sendo a 4ª semana, também tenha alguma mensagem. Por isso a importância das pessoas estarem no nosso grupo do WhatsApp e conectado com o nosso WhatsApp, porque todas as mensagens, além de ser presenciais, são gravadas no WhatsApp da pessoa. Então vamos nos acomodar em nossas cadeiras, agradecer a Jesus, nos sintonizando com esses espíritos amigos que estão ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando e nos intuindo para o bem. E que esses espíritos amigos de Jesus nos ajudem, estejam conosco onde quer que estejamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, aqui na terra, como na espiritualidade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus Cristo. Agora vamos dar uns 10 segundos para reflexão, e nós damos continuidade à nossa palestra. Hoje falaremos sobre o seguinte tema: Deus e o Espiritismo. Muitas pessoas têm muita fantasia sobre o Criador. E muitas pessoas não entendem que o Espiritismo segue a Deus. As pessoas perguntam: você é espírita? Você acredita em Deus? A gente fala para a pessoa: pegue o livro dos Espíritos, vá na primeira pergunta e veja o que Kardec pergunta. O que é Deus? É o básico do Espiritismo. Nós não só seguimos a Deus, as orientações de Jesus, como temos o nosso irmão maior, Jesus, as orientações do nosso dia a dia, que faz com que nós cresçamos cada vez mais, trazendo os ensinamentos de Deus.
Então, nós não só acreditamos, como entendemos a Deus momentaneamente dentro da nossa evolução. Algumas pessoas é que não entendem, que acham que Deus castiga, né? É aquela pessoa que acha que Deus é o terrível, né? Ele fica olhando, observando seus filhos para ver a hora de castigar, porque a mãe põe isso na cabeça da criança. Olha, se você fazer malcriação, se você fazer isso, se fazer coisa errada, Deus vai castigar. Então Deus é terrível. Deus não é aquele pai amoroso, orientador, puro e digno que nós espíritas conhecemos. Para algumas pessoas, não. Para algumas pessoas, Deus é aquele ser terrível, punitivo. E tem pessoas que têm ousadia de falar que ela está com raiva de alguém, mas ela não vai se vingar. Mas Deus se vinga. Quer dizer, eu sou bonzinho, Deus é que não presta. Então nós temos uma visão deturpada de Deus. Nós vemos até em jogos de futebol, a pessoa falando, meu time ganhou, graças a Deus, Deus me ajudou. Por que que Deus, o Criador do universo, vai querer ajudar um time de futebol a ganhar jogo? Que lógica que tem nisso? Por que que ele não ajudou o outro time? Por que que não ajudou os dois a empatar, para todos saírem vencedores? Ele vai ajudar só um. Como tem aquele esportista, eu ganhei porque Deus me ajudou. Por que que Deus ajudaria só você? Por que que não ajudaram os outros esportistas? Então essa mania de ficar falando de Deus sem necessidade, de uma maneira pejorativa, como se ele fosse um ser mesquinho e ainda em evolução como nós, ainda arraigado à matéria como nós, é que nos distancia dele, porque não nos deixa entender a ele. Então, quando nós entendemos que Deus é supremo, onipotente, onipresente, onisciente, e as leis de Deus não estão em lugar nenhum, é como aquela pessoa, não tem problema, ninguém está criticando o casamento na igreja, longe disso. Mas a pessoa chega e fala, eu quero me casar na igreja. Isso é um sonho de toda mulher, quer se casar de véu e grinalda na igreja com o padre, não tem problema nenhum. Mas ela falar que ela quer fazer isso para fazer seu voto matrimonial na presença de Deus é um absurdo. Porque Deus está em qualquer lugar. Deus está na montanha, está no meio do mato, está na praia, está na praça, está na casa espírita, está em qualquer lugar, está no cartório. Onde qualquer lugar está Deus. Então onde você fizer seu casamento, lá vai estar Deus. Eu não preciso ir num lugar para me casar para que Deus esteja dando a aprovação dele. Não há necessidade disso. Agora, se eu quero, por uma fantasia, ou por uma necessidade minha, vaidosa, de querer me aparecer, ter que ter meus convidados, não há problema nenhum, mas não fale em Deus. Não fale que Deus só vai estar lá. Então, essa mesquinhez que nós ainda em evolução temos, de não permitir que nós entendamos a Deus, faz que nós, a nossa pequenez, façamos tudo ao contrário do que Ele nos ensina. Então, Deus é amor, é caridade, é bondade, é supremo. Então, como é que eu vou achar que Ele vai castigar alguém? Por que que eu vou achar que eu só tenho uma existência, se Ele é justo e bom? Como as pessoas que criticam a lei da reencarnação, que uma boa parte das crenças falam, né? Principalmente as crenças espiritualistas e a espírita, falam que existe alguma coisa depois do desencarne. E o espiritismo vai além, nos esclarece esse mundo espiritual. Então, você pega aquelas pessoas que estão desencarnando, em tenra idade, crianças, jovens, adolescentes, e você chega e fala ao mesmo tempo que Jesus nos ensinou que todos temos que ser perfeitos como Deus, como é que essas crianças vão chegar à perfeição? Como é que esses adolescentes vão chegar à perfeição? Desencarnando, meu irmão desencarnou com 6 meses. Como é que ele vai chegar à perfeição? Como é que uma pessoa de 10, 15, 20 anos de idade, 30 anos de idade que desencarna, tem oportunidade de chegar à perfeição? A não ser pela reencarnação. Então a lógica é essa, de nós termos consciência da nossa existência e que nós somos consequência de nós mesmos. Então nós vamos parar de ficar fantasiando Deus, de levar Deus no meio de fantasia e entender o Espiritismo.
Além dos livros que as pessoas conhecem do Espiritismo, tem um livro que Kardec codificou, escreveu, né, psicografou, não foi ele que psicografou, porque ele não tinha mediunidade ostensiva, mas foi ditado para ele, entre o Livro dos Espíritos e os demais livros, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele codificou, ele escreveu o que é o Espiritismo. E esse livro é pouco lido, pouco estudado, e é uma pergunta e resposta constante, bem esclarecedora da doutrina espírita e do que é Deus. E a doutrina espírita traz Deus na sua santidade, tanto é que nós não perguntamos quem é Deus. Porque até agora as crenças têm Deus como aquele velhinho de barba branca, com um cajado, sentado numa nuvem, sem fazer coisa nenhuma a vida inteira, e julgando os outros. De um lado os arcanjos, querubins, os anjos, e do outro lado os demônios, para atormentar seus filhos. E os anjos lá tocando flauta, harpas e tudo mais. Só isso para que serve Deus. E Jesus nos ensinou falando que meu Pai trabalha sempre, eu também trabalho. Então Deus não é aquele velhinho de barba branca sentado na nuvem, esperando as coisas acontecerem e julgando os outros, como se não tivesse mais nada útil para fazer na vida. Ele está sempre trabalhando, sempre produzindo, sempre criando coisas e criando espíritos, aumentando o universo. Então, como nós ainda não atingimos a perfeição, e ao contrário do que muita gente fala, que erradamente, que nós erramos porque somos humanos, isso não é errado, isso não é certo. Isso não é correto falar isso. Nós temos que falar que nós ainda erramos porque ainda somos humanos. Quando deixarmos de ser humano, nós passamos à angelitude. Aí sim entendemos a Deus e não precisamos reencarnar mais. Aí nós vamos compreender a Deus. E Deus não vai ser uma pessoa. Deus não vai ter corpo como nós. As pessoas falam, mas na pluralidade das existências que o Espiritismo fala, como é que vai ter vida em outros planetas? A gente chega para essas pessoas e falam, vocês já viram a quantidade de vidas que tem no planeta Terra? São todas iguais? Os peixes respiram igual o ser humano? O ser humano respira igual às aves? O ser humano respira igual ao tatu, às formigas que ficam no subterrâneo sem respirar oxigênio? Não existem seres vivos que a ciência comprova que repele o oxigênio, que é aqueles que ficam fazendo a ferida no corpo? Se no nosso planeta tem tantos seres vivos diferentes, por que nós não podemos estar num outro planeta, numa outra roupa, com maneira diferente? Outra roupa que eu falo é outro corpo. Então nós vamos tirando essa fantasia, que até muitas pessoas confundem que Deus é Jesus, e que Deus, e muita gente fala que Deus é filho de Maria. Peraí, se Deus é filho de Maria, então Maria é Deus. Não tem lógica. Se eu sou criado por alguém, quem me criou é meu Deus. E assim sucessivamente, não tem fim, até eu chegar num ser supremo que não foi criado por ninguém, por nada. E nós entendemos que nós espíritos somos aqueles seres criados por Deus, mas somos imortais. Porque eterno é só Deus, que não foi criado, é o ser incriado e que é eterno, não tem fim. E nós fomos criados e também não temos fim. E a nossa roupa verdadeira não é o corpo físico. Como muita gente critica, né, o Espiritismo e fala de uma frase de Paulo de Tarso, de que o homem vive apenas uma vez. E desde quando o Espiritismo falou que isso é mentira? O homem humano, o ser humano, vive uma vez só. Eu, Cledson, vivo uma vez só. Na encarnação passada e na próxima encarnação, eu não serei mais Cledson. Agora, se ele falasse que o espírito vive uma vez só, aí a gente até estaria meio confuso, apesar de que é uma realidade também, porque o espírito tem uma única vida com várias existências. Então nós vamos saindo da fantasia, saindo dessas coisas infantis que colocam na vida da gente e vamos colocando o pé no chão, entendendo o porquê da vida e nos amadurecendo, entendendo que espíritos evoluídos somos, e quanto mais
nos aproximarmos, entendermos a lei de Deus, mais rápido é a nossa evolução. É como acontece com aquelas pessoas. Não são todos, não vamos generalizar, tá? Tem aquelas pessoas que antes de desencarnar foram aqueles políticos corruptos, ligados com narcotráfico, ligados com abusos, ligados com não sei o quê. Quando eles se deparam no plano espiritual com a sua consciência, aí eles pedem para reencarnar. Não necessariamente a gente precisa sofrer, mas eles podem vir daquelas pessoas, ajudando aquele bairro, ajudando aquela comunidade que ele ajudou a destruir na encarnação passada. Então, como é que nós vamos falar da justiça de Deus e também daquele absurdo que muitas pessoas criavam, né? E até hoje falam, que se uma pessoa se arrepender, ela está salva. Espera aí. Então quer dizer que eu passo 80, 90 anos da minha existência prejudicando os outros, fazendo mal para os outros, aí depois eu só preciso chegar, me arrepender e está tudo tranquilo? E as minhas vítimas? Como é que elas ficam? Como é que eu vou sanar isso? Ficou tranquilo? Então posso aprontar tranquilo, qualquer um pode aprontar tranquilo. E depois chegou, se arrependeu, está tudo certo? Está salvo? Pelo amor de Deus. Então a lei da reencarnação é a lógica que Jesus nos traz através dos ensinamentos, através de Nicodemos, da necessidade de voltar de novo à vida. E o Espiritismo vem ampliar o que Jesus nos fala e nos falar desse mundo extrafísico que todos nós pertencemos e que momentaneamente estamos no mundo material que nos ajuda a progredir. E quanto mais espiritualizado eu estou, quanto mais eu ligado a fazer o bem ao meu semelhante eu estou, menos necessidade de reencarnação eu preciso. Então eu vivo muito mais no mundo material, vivo muito mais no mundo espiritual e vou galgando a evolução até não precisar reencarnar mais. Mas não existe vítima. E nós somos aqueles seres que atraímos para nós situações negativas. A palestra do Raul Teixeira, que é um palestrante excepcional, mas felizmente teve o AVC, se afastou um pouco das palestras, mas ainda tem palestra com ele, inclusive com o AVC. E ele fala de uma história que um dia ele saiu para jantar com os amigos, que ele é professor de física, né, de faculdade, saiu com alguns alunos para jantar e passou por uma rua. E na rua ele viu uma mulher revirando lixo para comer. E ele chegou no restaurante e não conseguia comer. E os amigos, os alunos, amigos dele falaram: Raul, come, faz alguma coisa, come. Ah, mas eu não consigo parar de pensar naquela senhora. Aí o espírito, Camilo, que é o mentor de Raul Teixeira, chegou para ele e falou: é melhor você comer, senão você vai ficar fraco. Aquela senhora, você leu o nome da rua? Raul falou: sim, eu li. Aquele nome daquela rua foi o nome da última existência dela. Ela está no mesmo lugar, na mesma vibração, na mesma rua em que ela tem ligação com o nome anterior. E hoje ela não se sente merecedora dos benefícios que a sociedade lhe dá. Se você pegar sua comida e levar para ela, ela vai jogar no chão. Os moradores daqui pegam a comida, levam para ela, ela joga no chão, porque ela acha que ela não merece. Porque está no subconsciente da pessoa. Então, é a nossa resposta à sociedade, a nossa resposta às nossas iniquidades, não está na bênção antes de morrer. Está na nova oportunidade na carne. O nosso reconhecimento dos nossos erros. Alguns preferem reconhecer esses erros com sofrimento, com autoflagelação, com uma autopunição. Outros, como eu falei anteriormente, vão trabalhar no bem. São aquelas pessoas que hoje em dia as pessoas falam: nossa, como essa pessoa é boa, ajuda toda a comunidade. Mas será que a consciência dela não está lá culpando? Fala: olha, faça o bem, ajude, abra uma casa espírita, olha o que você fez na encarnação passada, vai ser dirigente, vai se dedicar todos os dias na casa espírita, como a gente faz aqui, vê o que você fez na encarnação passada, recupera o tempo perdido da encarnação passada. Então não existe ninguém. Por isso que Chico Xavier falou para nunca endeusar ninguém. Nunca endeusar os médiuns. Não vamos também falar para a pessoa: você é boazinho porque você aprontou na encarnação passada. Não é assim. Nós precisamos reconhecer a evolução das pessoas. Mas não existe santo. Existem pessoas que se melhoram, que têm reconhecimento e consciência dos seus erros e trabalham no bem a favor do seu semelhante.
como nós. Quando nós temos consciência que a nossa evolução, que a nossa verdadeira felicidade está em fazer o bem ao próximo, e não tem outra razão de ser feliz, não tem outro, todos os outros métodos de felicidade são passageiros e transitórios, e a única razão da felicidade é a caridade, é o servir o próximo sem se deixar servir também. Porque não adianta eu me omitir, eu me deixar de lado e atender os outros. Eu preciso me atender, gostar de mim, sem vaidade, sem prepotência, mas me respeitar e me fazer respeitar e cuidar dos outros, zelar pelos outros, orientar os outros que querem ser ajudados. Então, quando eu entendo isso, eu vou me apegando mais na parte espiritual da vida, que é de ser útil, me sentir útil, fazer coisas necessárias para a evolução dos outros, para tranquilizar e amenizar o sofrimento do outro e o meu próprio sofrimento também. E eu vou me sentindo útil, melhor que aquelas pessoas inúteis, que não fazem nada o dia inteiro, não tem nada para fazer, e ficam só lamentando, olhando para o teto, esperando o tempo passar. Então, quando nós nos pegamos em sermos úteis, nós estamos entendendo a Deus. Quando nós vamos e ajudamos o nosso semelhante, como nossa casa está disposta aqui, 365 dias por ano, em ajudar, através do esclarecimento dos estudos, esclarecimento das palestras, tratamentos para pessoas com vício, tratamentos de magnetismo para as pessoas que estão com dores no corpo físico, conversas, o atendimento fraterno, todo dia aqui à disposição para quem precisa conversar, desabafar e se melhorar emocionalmente, nós estamos sendo úteis. Porque o ser inútil não me liga a Deus. O que me liga a Deus é o ser útil. Porque Deus é útil. Se eu fico vendo Deus como aquele velhinho que fica sentado na nuvem, julgando todo mundo, eu acho que é assim a vida. Então também vou ficar sentado na vida. É como era antigamente, né? Na época que tinha os escravos, as famílias abastardas, os filhos eram proibidos de trabalhar, porque era uma vergonha trabalhar. Quem tem que trabalhar são os escravos. E todos eram ociosos, perdiam a encarnação, sem necessidade. Então, nós temos que ainda, essas pessoas na sociedade, que acham que fazer o bem ao próximo, que ser útil, que não ter apenas uma atividade financeira remunerada e dar-se de si para o próximo sem interesse financeiro, é um pecado, é um atraso de tempo, é uma perda de tempo. São pessoas que nós chamamos de materialistas, que só pensam em si e não evoluem, não crescem e, consequentemente, não entendem a Deus. São aquelas pessoas que iam na arena antiga, ver os gladiadores matando uns aos outros, e hoje vão no campo de futebol, vendo o jogador ganhar do outro. A arena é a mesma, o formato da arena é a mesma, só que hoje em dia ninguém está matando ninguém com a espada, mas estão lá, ganhando, se debatendo. E os cartolas enchendo as burras de dinheiro e os trouxas brigando na rua por causa do time de futebol, se matando na rua por causa do time de futebol. E os cartolas cada vez mais ricos, né? Então, quando nós temos essa consciência, não é que nós vamos ignorar um espetáculo, é gostoso assistir um jogo de futebol, não estou falando disso, mas a paixão, essa obsessão coletiva, né, que as pessoas têm pelo time de futebol ou por um político em si, é capaz de matar um ou outro, não faz que as pessoas cresçam, evoluam, elas se afastam de Deus, porque tanto esse político como esse time de futebol não estão nem aí para você. Estão nem aí, eles estão lá para ganhar o dinheiro deles e acabou. Então, quando a gente começa a ter consciência de nós mesmos e começamos a entender um pouco a Deus, que só vamos entender depois que nós pararmos de reencarnar, deixarmos de ser humanos, é claro que nós vamos ter mais consciência da necessidade de nós, espíritos que não dormirmos, servir o tempo todo. Nós vemos agora em colônias, nós estamos estudando aqui de quarta-feira, as obras de André Luiz. Está terminando o livro Nosso Lar e indo para os Mensageiros. E você que está assistindo está convidado a vir estudar com a gente aqui. E também nós disponibilizamos o vídeo do estudo no nosso canal. Então, as pessoas no nosso lar, que está perto de uma colônia, ou uma colônia espiritual próximo ao umbral,
O governador do nosso lar não dorme. Ele trabalha 7 dias por semana. Tu tem 24 horas por dia terreno. O tempo todo. Porque ele sabe a necessidade de servir, de ser útil, de administrar a colônia, de ajudar aqueles que chegaram na colônia a se melhorar. E cada casa espírita é uma colônia. Os trabalhadores da casa espírita são trabalhadores de uma mini colônia espiritual. A nossa casa, o nosso lar, pode ser uma mini colônia espiritual também. Que nós possamos também socorrer, ajudar, acudir, esclarecer e consolar. Como as pessoas são feitas, levadas na colônia espiritual para isso, como são feitas na casa espírita para isso, como são feitas no nosso lar, num lar adequado para isso. Por isso a importância de nós buscarmos o entendimento de Deus. Por isso a importância de nós buscarmos aquilo que é essencial para nós e pararmos com essa fantasia, que Deus está aqui, Deus está ali, Deus está dentro de mim. Eu sou parte de Deus. Eu sou energia, eu sou luz. Eu sou uma fagulha de luz. Nos nossos estudos aqui nós mostramos, e no nosso grupo também, periodicamente, a imagem do espírito, perispírito e corpo físico. Nós somos uma bola de luz. A imagem e semelhança de Deus. Ora, se eu vou me apegar nesse pessoal que fica andando por aí falando que eu sou imagem e semelhança de Deus, então quem é a imagem e semelhança de Deus? O negro, o vermelho, o japonês, o índio, o cafuso, quem? Quem é a imagem e semelhança de Deus? A imagem e semelhança de Deus é o espírito. O corpo é a roupa que nós vestimos. É uma roupa que nós estamos naquele momento para nós termos aquele aprendizado, daquela evolução que nos ajuda a nos melhorar e nos seguir entrelaçados com os ensinamentos de Deus que Jesus, Filho de Deus, nosso irmão maior, nos trouxe. Que passou por todo o trâmite evolutivo como nós passamos. Então não há o que eu falar de Deus e colocar Deus como aquela pessoa que julga, que fica o tempo todo olhando para mim, me julgando, me condenando, que não me dá paz. Se Deus é amor, é consolo, por que eu tenho que falar que eu tenho que temer a Deus? Como é que eu vou amar um ser que eu tenho medo? Quem é a pessoa sádica tem que ser muito louco mentalmente para você falar que você ama uma pessoa que você tem medo. Você tem temor. Deus é amor. Você tem que amar Ele, entender a Deus e não ter medo dele. Ele não é nenhum bicho papão que vem nos assustar ou puxar nossa perna à noite. Então, quando nós temos essa consciência, nós saímos da infância espiritual e progredimos e melhoramos a nossa jornada. Paramos de ser criança, espiritualmente falando, porque não importa a idade do corpo físico. O corpo físico é o corpo, é a roupa que a gente veste. Espírito não tem idade, mas mentalmente tem evolução. Então, quando eu estou evoluindo, eu não tenho que ter medo de Deus. Eu tenho que ter amor por Deus, amar os outros criaturas que Deus colocou na minha vida, as plantas, os animais, os outros seres ainda humanos, como eu ainda também sou humano, os desencarnados que ainda também são humanos, porque não é porque está desencarnado que já ganhou gelitude. Tem muito desencarnado pior do que nós aqui. Então, nós vamos nos melhorando a cada vez mais e galgando a evolução, e entendendo a Deus. Agora, se eu fico na infantilidade, Deus castiga, Deus me ajuda a passar na prova, não estuda, Deus me ajuda a ganhar na loto, compra o bilhete, como dizia o Jacó, né? Quer ganhar na loto, mas pelo menos compra o bilhete, deixa de ser pão duro. Essas coisas bobas que as pessoas fazem, que misturam Deus com folclores, com infância espiritual, com coisas pequenas, como se Deus estivesse preocupado se a gente vai ganhar na loto, como se o time de futebol nosso fosse ganhar, como se a gente fosse passar na prova, que a gente não estudou. O que é isso? Deus é mais do que isso, Ele é o Criador do universo. Ser perfeito, que criou as estrelas, criou os planetas, criou as galáxias. Nós estamos numa galáxia pequenininha, num planeta pequenininho,
de provas e expiações, e na nossa galáxia, na Via Láctea, existem planetas mais evoluídos. Nós somos um dos poucos planetas de provas e expiações na nossa galáxia. E existem galáxias maiores do que a nossa. Ele tem muito mais o que fazer do que ficar se preocupando com firulas, com coisas pequenas, com castigar o outro. Olha Deus que ele fez para mim, dá para você castigar ele lá? Não dá. É muita infantilidade. Então, quando nós sairmos dessa infantilidade, que foi criada desde do primitivismo, né? Quando criaram a primeira estátua, adorando a primeira estátua, aí o povo ficou mais lento, né? Porque quando ainda estavam aqueles povos mais antigos, que não tinham adoração às estátuas, eles já estavam até mais aproximados de Deus. Você vê até nas pinturas rupestres, nas cavernas, pinturas que dizem, que falam de pessoas mais evoluídas, que passaram por entre eles, pintadas por aqueles habitantes daquela região, né? Arquiteturas, a Ilha de Páscoa, pessoas que já eram mais esclarecidas, que construíram aquilo lá, né? As pirâmides e tudo mais. Então é importante que nós tenhamos a consciência de nós abrirmos, como Einstein fala, a nossa mente. Que quando a mente se amplia, o nosso universo se alarga. Agora, se eu fico naquele mundinho fechado, pequenininho, que Deus vai me castigar, que tudo é pecado, que tudo é castigo, que eu só posso encontrar Deus ali, que eu não posso encontrar Deus em outro lugar, como é que eu vou falar com Deus? É como diz aquela música da Elis Regina, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. Eu tenho que ser humilde, me trancar no meu quarto, ficar tranquilo. É lá que eu converso com Deus, que Deus está dentro de mim. Deus não está no outro lugar. Na casa espírita a gente vem pegar conhecimentos, esclarecimentos, dúvidas, tirar dúvidas que a gente tem dos ensinamentos de Deus. Mas eu não preciso vir aqui para encontrar com Deus. Deus está dentro de mim, está no meu quarto, está na minha casa, está no animal que eu convivo, está na planta que eu convivo, que são seres vivos tanto quanto eu. Então eu vou entendendo a Deus de uma maneira mais leve, mais suave, e não vou colocando Ele de maneira pejorativa e infantil da minha existência. E vou parar de ter medo de Deus e ter amor por Ele. Como a doutrina espírita fala, que Ele é o ser supremo do universo. Supremo, não tem ninguém acima dele. E quando eu sei disso, eu sei que Ele é amor puro. Por que Ele vai me criar e vai criar espíritos maus para ficar me atormentando? Que sadismo! Que coisa sádica, cruel! Quem me atormenta sou eu mesmo, com as minhas escolhas, com os meus pensamentos, com o meu comportamento e me ligo com as pessoas atormentadas. É isso que acontece. Deus não ia criar demônios. Aliás, demônio é uma palavra que a gente já explicou aqui várias vezes, que não existe esse tom pejorativo na palavra. A palavra demônio se origina no grego de daimon, e que Sócrates, que é o antecessor de Platão, né, que era o professor de Platão, mas os dois, Sócrates e Platão, são os precursores da doutrina espírita e do cristianismo. Sócrates tinha um anjo bom, um anjo amigo, e esse anjo ele chamava de daimon. Depois virou pejorativamente demônio. Você acha que Deus vai ter a ousadia de criar ou deixar alguém perturbar seus filhos? Ele não é forte, não, para impedir isso? Ou o outro é mais forte que ele? Então o demônio é mais forte que Deus? Ele não tem controle sobre o demônio? Somos nós, encarnados e desencarnados, que nos prejudicamos, que criamos dentro de nós, ou na nossa vida, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso ser, o céu e o inferno, que são outras coisas também que não existem. Ah, eu vou para o céu. Ah, a criança morreu, aquele lá que aprontou a vida inteira, foi beneficiado depois com a oração e com o arrependimento, vai para o céu. Aquela criancinha de 6 meses que não sabe nem falar direito, vai para o inferno. E o que aproveitou da vida? Então, essas infantilidades da gente que nós temos que tirar e entender a Deus. Então veja o Livro dos Espíritos, entenda o que é o Espiritismo, que é um livro muito bom que Kardec nos traz.
também. Kardec escreveu 20 livros. Mas a gente só fala dos 5, do Pentateuco, como se só existisse isso. Aliás, Pentateuco é coisa de Moisés, né? Mas a gente usa como Pentateuco no Espiritismo também. Não é só os 5 livros. E a Revista Espírita, com 12 volumes, falando sobre sonambulismo, magnetismo e tantas outras atividades que Kardec presenciou e relatou na Revista Espírita nos 12 volumes, enquanto ele fazia a codificação espírita, e esses 20 livros escritos. E a gente se apega só nesses. E fica achando que Deus é terrível, que Ele só está em determinados lugares, que Ele vai fazer eu ganhar alguma coisa, que eu vou na casa espírita para me melhorar minha vida financeira, que eu apareço na porta da casa espírita com um carro novo. Olha, foi o Espiritismo que me deu, foi Deus que me deu. Deus está preocupado em te dar carro. O pessoal põe lá na placa do carro, é presente de Deus. Deus dá presente para você, não deu para mim, por quê? Ele não gosta de mim? Que presente de Deus é esse? É o esforço do teu trabalho, você estudou, você melhorou, arrumou um bom emprego, conseguiu comprar o carro. Qual o problema? Deus não precisa te dar presente, Deus não dá coisas materiais. Ele criou a matéria para nos servir. Que Ele criou 2 coisas apenas, o espírito e a matéria. E a matéria Ele criou para nos servir, para no mundo material nós podermos evoluir, como também evoluímos no mundo espiritual. Mas aqui é melhor, porque aqui nós temos o esquecimento do passado, nós temos a incerteza das existências futuras, e nós temos mais o pé aqui no esquecimento. E aí nós vamos mostrar realmente o que nós aprendemos lá na vida espiritual e colocamos em prática aqui. Será que todas aquelas minhas vontades no plano espiritual eu vou dar conta aqui na vida material, como muitos espíritos não conseguem completar a sua tarefa, né? Muitos espíritos desencarnados ficam lá no mundo espiritual falando, olha, quando eu encarnar vou fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. Chega aqui e não consegue nem 10%, nem 1% às vezes. Então, é isso que nós estamos aqui para nos melhorar. E se eu estou aqui para me melhorar, eu tenho que ter consciência que eu estou aqui para servir, para ser útil e para tratar o meu semelhante, aquele que quer evoluir, me dedicar a ele, na sua evolução, no esclarecimento, no consolo e no acolhimento. Aquele que não quer ainda evoluir, que fique no canto dele. Eu vou me dedicar àquele que quer crescer. Então, precisamos entender o que é Deus. E compreendendo o que é Deus, não precisa ter a compreensão dos espíritos puros, mas só a gente compreendendo aqui como espírito em evolução, no mundo de provas e expiação, o que é Deus, tirando essas fantasias da gente, nós já vamos viver bem melhor, sem medo e sem achar que Ele fica dando carro para a gente e fazendo a gente passar de ano na escola. Tenha uma boa semana, que os bons espíritos te acompanhem, se inscreva no nosso canal, curta, peça para os amigos se inscreverem no nosso canal, o nosso contato do WhatsApp da nossa comunidade, que tem muito mais assunto espírita para você, é o 13 98130 8408.